Segunda-feira da terceira semana da Quaresma, ano A. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, ontem fomos atingidos por aquele grande evangelho que está lá no capítulo 4 de São João, versículos 5 a 42, um longo capítulo que tem como forma um diálogo. E neste caso, o diálogo, a palavra diálogo em grego, tem uma preposição que é dia, depois tem um substantivo que é logos. Em outras palavras, são duas inteligências que se atravessam, que são postas em comunicação. Só há diálogo quando a razão A entra em contato com a razão B e a razão B com a A. A razão, quando está surda, seja pela ignorância, pelo ódio, pelos preconceitos, o que for, pelas trevas. Não há diálogo. Diálogo não é gente berrando de um lado e outra berrando do outro. Diálogo é colocar-se à escuta e ser escutado. Por isso, na verdade, está no centro da espiritualidade de Israel o diálogo com Deus estabelecido através dos patriarcas, de Moisés em particular, dos profetas. Deus estabelece diálogo. Aliás, lá na criação, esse diálogo é evidente, infelizmente, em momentos desastrosos, como, por exemplo, o diálogo de Deus com Adão e Eva após o pecado original. Onde estás? Depois, o diálogo com Caim. Onde está teu irmão? E, por fim, o pecado não só vai ser obstáculo ao diálogo com Deus, mas será também um grande obstáculo ao diálogo entre os homens. O pecado tem como esfera o desentendimento. Nós vemos claramente que onde há pecado, e a nossa vida é cheia dele, há desentendimento. Nos desentendemos das coisas de Deus, porque nos afastamos da sua lei, da sua palavra e da sua vontade. Nos tornamos obtusos e não nos entendemos entre nós. O desentendimento é um sinal que há algo diabólico em ação, já que o demônio espalha a cisânia, o engano, a mentira. É tão importante este elemento básico da unidade, da verdade. Por isso, o diálogo é esse encaminhamento. A iniciativa do diálogo, entendido como revelação, é sempre de Deus. Gênesis 12, está lá, 12:1. E Deus disse a Abraão, é o início de um diálogo. Nem sempre de palavras, porque não se diz que Abraão, nesse momento, diz nada. Mas se diz que Abraão agiu. E na época era Abrão. Agiu. Foi, saiu da sua terra e se encaminhou para onde Deus lhe indicara. E mais ainda, uma das formas existenciais de diálogo no coração da religião de Israel é a Berit, a aliança, em que Deus estabelece princípios e faz conosco pacto, sendo Ele o fiel da balança. Israel, dialogicamente, acolhe os princípios da aliança e os cumpre. Sabemos bem que a história de Israel, enquanto história de pecado da humanidade, é uma história de falhas em relação à aliança feita com Deus. A própria lei é uma forma prática de diálogo com Deus, isto é, ouvir a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência e praticar, guardar os mandamentos de Deus.
Esse é o bom judeu, isso é Israel. Por isso o evangelho de hoje, como vários outros textos do evangelho de São João, tem a ver com diálogo e com revelação. Aliás, o uso do gênero diálogo, da forma diálogo, é exatamente pedagogicamente a maneira pelo qual o evangelho de São João e a sua tradição falam do avanço no conhecimento de Deus. Porque o diálogo não é a repetição ou uma conversa entre surdos. O diálogo supõe que palavras se encaminhem num processo evolutivo que, por fim, se explicita através da conclusão, e a conclusão é a base do diálogo. Muitas vezes temos diálogos incompletos, muitas vezes temos monólogos. O diálogo supõe que a verdade, que é a matéria da razão, vou usar um trocadilho, a razão da razão é a verdade. A razão se encaminha, é atraída, se envolve com a verdade. Todas as vezes que a mentira se apresenta, a razão deve refutá-la. Mentir não é inteligente e nem é da inteligência. Isso só se torna possível com o pecado original, já que a nossa inteligência foi distorcida. E aqui estamos nós, à beira do poço de Jacó. Portanto, Jesus marca o encontro no coração da tradição das tribos do norte. Lembrem-se que, a partir de Roboão e Jeroboão, os filhos de Salomão, no 9º século, eles vão dividir a unidade de Israel. O único reino conquistado por seu avô, Davi, é desestruturado pelos filhos de Salomão como castigo, porque o velho Salomão foi sábio na juventude e nécio na velhice. Em geral é o contrário. Na juventude somos nécios. E se tudo der certo, quanto mais envelhecemos, deveríamos nos tornar mais sábios. Com Salomão, infelizmente, é lacônica a história de Salomão. Ele termina de modo trágico a sua vida. E para não castigar Israel durante a sua vida, em honra, em atenção a Davi, Deus diz, através do profeta Salomão, que após a sua morte, terminaria a unidade do reino de Israel, uma verdadeira tragédia. E isso ocorre em 722, Sargão II, rei da Assíria, invade. E as tribos do norte, capital Samaria. Nós sabemos as consequências disso. A miscigenação pagã. Esses judeus do norte de Israel perdem a pureza do sangue abraâmico. Aquilo que a Virgem diz no seu cântico, Abraão e a sua descendência para sempre. Pois bem, o norte de Israel é visto pelo sul de Israel como bastardo, como impuro, misturado, sincrético. Vai-lhes valer o desprezo, além de outras questões teológicas. Pois bem, esse poço, portanto, é o lugar da tradição do norte, mas também lugar de discórdia, já que ali estão os contrastes entre a cultura de Jerusalém e a cultura do norte de Israel. Como eu disse na sexta-feira, Jesus privilegia para o diálogo o mais improvável, uma samaritana e uma mulher. Ele está levando os samaritanos, que várias vezes o rejeitaram. Nós temos textos nos sinóticos que dizem que muitas vezes os samaritanos, sabendo que Jesus vindo da Galileia ia para a Judéia, descia para Jerusalém,
não lhe davam hospedagem. Causou tanta ira uma vez em São João e Santiago que eles pediram a Jesus a permissão de atear fogo naqueles lugares. Jesus, obviamente, não os permitiu. Trata-se de um evangelho num domingo quaresmal e, portanto, o que nos interessa nesse evangelho é a sede, a água, o poço.